Abra Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Irmãos, depois de aproximadamente 10 anos da sua conversão, Paulo é chamado para atender a uma emergência em Antioquia, quando nós temos uma igreja surgindo e que vai assumir um papel significativo naquele processo de expansão do cristianismo naquele período da igreja primitiva. O irrompimento do evangelho naquela cidade é um fato extraordinário e que Lucas faz questão de destacar no seu registro em Atos. E a consequente convocação de Paulo por Barnabé lançam para nós muita luz acerca de princípios gerais relacionados com o ministério sagrado. Porque, rigorosamente falando, é agora que Paulo vai começar efetivamente o seu ministério, depois de ter se convertido há cerca de 10 anos atrás, naquela experiência que teve em Damasco. Olhando para essa questão do surgimento da igreja em Antioquia, nós podemos observar 2 princípios gerais no registro de Lucas. O primeiro é que Deus, na sua soberania e também na sua sabedoria, Ele estabelece líderes para o governo da própria igreja, do próprio povo de Deus estabelecido, onde quer que você possa imaginar. E aqui em Antioquia não vai ser diferente. Nós temos, da mesma forma como acontecia no Antigo Testamento, quando Deus chamava alguns servos seus com algumas credenciais específicas para a liderança do próprio povo de Deus na antiga dispensação, na nova dispensação, na era da igreja, isso não vai ser diferente. Nós não vamos ter comunidades cristãs surgindo e nós poderíamos imaginar tão maduras que possam prescindir de homens para que exerçam a própria liderança dentro dessa comunidade. Não existe isso. Apesar de nós termos alguns acontecimentos ao longo da história da igreja, quando certos segmentos disseram o seguinte: olha, nós vamos acabar com esse negócio
de liderança dentro da igreja, porque nós já tivemos muitos problemas. Mas aí a gente aplica aquilo que a gente repetidamente ouviu lendo Martin Lloyd Jones. Tem alguma coisa errada? A banheira está com água suja? Joga a água suja da banheira fora. Agora, cuidado, salva a criança. Você não pode jogar a banheira com água suja junto com a criança. Salva a criança e joga a água suja fora. Esse é o nosso papel. Isso está em perfeita harmonia até com o nosso moto da reforma. Igreja reformada sempre se reformando. Tem a ver com isso, com essa ilustração que Martin Lloyd Jones repetidamente menciona nos seus escritos. A conversão de muitos naquela cidade provoca o envio de um delegado apostólico, que é Barnabé, que vai ser o primeiro missionário da igreja de Jerusalém, para pastorear uma comunidade emergente em Antioquia, fruto do compartilhar do evangelho por pessoas que tinham sido expulsas da cidade santa, como nós vamos ter a oportunidade de ver. A sua nomeação, preste atenção, não foi porque agora Jerusalém estava suspeitando daquilo que estava acontecendo em Antioquia. Não era também por ciúmes. E agora Jerusalém queria assumir a tutela sobre aqueles irmãos que haviam se convertido em Antioquia. Não. Era simplesmente a necessidade espiritual de ter alguém mais experimentado para orientar aqueles irmãos que em grande escala estavam se convertendo ali naquele lugar. E é interessante que é nesse momento que Paulo é recrutado e vai ter a oportunidade de ver pela primeira vez, porque ele não participou da experiência do Pentecostes. Paulo vai ter a primeira vez de ver muita gente se convertendo mediante a operação da graça de Deus de forma concreta, ali naquela cidade de Antioquia. Deus sempre chama líderes para que possam assumir a função de governar, de orientar a sua própria igreja. Mas o texto também nos diz uma outra coisa interessante. É Deus quem chama para a salvação aqueles que Ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo. Os acontecimentos em Antioquia vão demonstrar que, segundo a linguagem do profeta, é o Senhor o autor da salvação. A salvação não acontece mediante uma transação humana, não é a nossa sabedoria, a nossa estratégia, a nossa metodologia, são os nossos argumentos que vão fazer com que os homens perdidos, mortos nos seus delitos e pecados, tenham a sua mente iluminada para compreenderem o evangelho da salvação. É uma operação da graça de Deus no coração daqueles que estão perdidos. Perceba isso nas expressões que aparecem no texto. A mão do Senhor estava com eles. E mais ainda, vendo a graça de Deus, o que eles viram lá foi a graça de Deus, a operação do poder de Deus. E é sabido que a fé é um dom divino, gratuito, que Deus concede àqueles que Ele tem escolhido para fazer parte da sua família. Se tem um conceito equivocado de fé, que você já deve ter visto, a fé é uma plantinha que existe no coração de todo mundo. E agora convém àqueles que têm alguma simpatia para com as coisas de Deus, convém regar essa plantinha para que essa plantinha cresça, senão ela vai morrer. Não existe conceito mais equivocado do que esse. A fé não é nenhuma plantinha que existe no coração de todo mundo. A fé é um dom outorgado por Deus. Nem o pai da fé nasceu com essa plantinha que foi Abraão.
O texto diz com clareza, lá em Gênesis 15, 6, e Abraão creu, e isso lhe foi outorgado para que ele pudesse ser justificado. Ora, se o pai da fé não nasceu com a fé, nós não podemos dizer que qualquer pecador tenha tido esse privilégio ao longo de toda a história. Portanto, o que estava acontecendo em Antioquia é que Deus estava visitando pela sua graça aqueles pecadores, outorgando a eles a fé para que eles pudessem compreender os mistérios do Evangelho e pudessem abraçar a mensagem da salvação. É importante notar, veja o verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A operação, portanto, de Deus concedendo esse dom gratuito para que eles pudessem se voltar para o próprio Senhor, que é o sentido da palavra conversão. Essa concepção confirma, no final do verso 18, veja, você tem uma formulação doutrinária. Aí no final do verso 18, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi dado por Deus o arrependimento para a vida. Eles receberam de Deus a capacidade para que pudessem se voltar para o Senhor em arrependimento e fé. Irmãos, quando vemos o Senhor acrescentando a sua própria obra, aquilo que Ele tem estabelecido para fazer, se tornando não apenas o sujeito, mas o objeto, porque aqueles que se convertem ao Senhor. Ele é a fonte, portanto, e o alvo da evangelização. Tendo isso em mente, o Stott, comentando esse texto de Atos, ele diz o seguinte: irmãos, nós precisamos nos arrepender dos nossos conceitos humanísticos de salvação, conceitos que instilam no nosso coração uma espécie de autoconfiança pecaminosa, como se nós tivéssemos o poder de operar a salvação no coração dos pecadores. Nós precisamos abrir mão disso. Nós não temos qualquer participação na mudança do coração daqueles que estão nas trevas, perdidos na escuridão, mortos nos seus delitos e pecados. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não tem a nossa ajuda. A única coisa da qual nós podemos dizer que faz parte da nossa responsabilidade é que nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que Ele possa operar aquilo que Ele mesmo determinou fazer, mudar as disposições íntimas daqueles que estão perdidos. Eu quero ver com os irmãos apenas uma lição desse texto que está aí. Deus sempre prepara o terreno quando Ele tem a intenção de realizar uma grande obra. Olha que coisa maravilhosa. Todas as vezes que você tiver uma ideia, um projeto, e tiver ânimo, disposição, tiver entusiasmado para executar, e você observar que todas as condições estão caminhando, conduzindo para isso, você deve imaginar assim: Deus já foi na minha frente, porque Deus sempre vai à nossa frente quando Ele deseja executar uma obra, um projeto, algum empreendimento que seja da sua soberana vontade. Irmãos, os antecedentes daquilo que aconteceu em Antioquia confirmam de forma exemplar que Deus estava preparando todas as coisas e, para nosso conforto, elas não vão acontecer da noite para o dia. Vocês prestaram atenção? 10 anos se passaram. A Igreja Apostólica não plantou nenhuma
comunidade cristã nesses 10 anos em Antioquia, mas vai acontecer agora. E Deus vai preparar todas as coisas para que aquilo acontecesse naquele momento, nas melhores circunstâncias, com todos os fatores indicando que o Kairós de Deus, o tempo de Deus havia chegado. E são detalhes maravilhosos, impressionantes dessa preparação antecipada de Deus para a consumação daquele grande projeto de Antioquia. E você vai dizer, era um grande projeto? Talvez o maior projeto daquele momento da igreja primitiva, porque Antioquia vai se transformar no centro das viagens missionárias para espalhar o Evangelho, naquelas viagens que vão ser feitas por Paulo, Barnabé e depois por Paulo, por Silas. É um projeto maravilhoso que vai ser utilizado nas mãos de Deus de forma poderosa. Alguns elementos da história mostram que a providência divina estava trabalhando ativamente para que aquilo acontecesse em Antioquia. Você quer ver a primeira? Olha lá a primeira indicação. Foi o próprio Senhor quem fez com que aqueles irmãos lá de Jerusalém fossem dispersos, para que o Evangelho fosse disseminado em várias regiões. E você deve ter prestado atenção no texto, que Lucas faz questão de mencionar algumas localidades. E se você não tem uma correta compreensão do livro de Atos, aqui no verso 19, você tem Lucas retomando uma história que ele interrompeu lá em 8:4. Volte lá um pouco a sua Bíblia, no capítulo 8, verso 4. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E aí você tem a história sendo interrompida, você tem Lucas registrando alguma coisa, a conversão de Paulo, alguns acontecimentos que você tem no capítulo 10, no capítulo 11, e você tem agora no capítulo 11, a partir do verso 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, nessa perseguição que você tem em 8:4, Lucas então retoma a sua narrativa, mostrando que a dispersão foi um fato que providenciou o compartilhar do Evangelho com os habitantes lá de Antioquia. 3 lugares são mencionados. Veja lá as terras costeiras da Fenícia, a ilha de Chipre, que era a terra natal de Barnabé, e a cidade de Antioquia. Esses crentes não podiam deixar de falar das insondáveis riquezas de Cristo. Eles estavam com seus corações transbordando dessa mensagem que os havia alcançado. E eles, portanto, davam testemunho da salvação. Eu repito, não foi um processo instantâneo a partir da experiência lá do Pentecoste em Jerusalém. Pois desde o martírio de Estevão até o presente momento, você tem um tempo significativo tendo transcorrido. E 2 observações merecem ser feitas aqui. A primeira, o evangelho que foi anunciado e logrou êxito na cidade de Antioquia, esse evangelho foi anunciado por pregadores leigos. É o tal do verbo queriço. Está aqui, né? Não foi um trabalho realizado por autoridades ordenadas da igreja, por ministros ordenados. Mas há quem defenda esse tipo de coisa, né? A Bíblia
não sanciona esse tipo de ideia. Irmãos, aqui se nota a extraordinária força leiga da comunidade cristã. E nós podemos dizer, este é um traço que marca todo o período de vigor espiritual ao longo da história da igreja. O sacerdócio universal de todos os crentes. Irmãos, nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus, não foi simplesmente para participarmos de cultos e sermos espectadores da devoção comunitária e sairmos daqui para vivermos a nossa vida cristã da forma mais correta possível. Isso não é cristianismo. Cristianismo é quando nós participamos do culto, nos enchemos da palavra de Deus, gozamos da comunhão dos santos, mas nós saímos daqui também para soltar a nossa língua, para falar do evangelho para os pecadores. Foi isso que Cristo ordenou para os seus discípulos. E ele não deu essa ordenação apenas a um grupo diferenciado de oficiais da igreja. Não, isso é responsabilidade dos presbíteros. Os presbíteros têm que falar do evangelho. Não, são todos aqueles que são servos de Cristo. Essa é uma tarefa que Deus reservou, que o próprio Senhor Jesus incumbiu a todos aqueles que professam o seu nome. Como aconteceu aqui em Antioquia. Foram aqueles crentes anônimos, sem qualquer credencial nos seus ombros, que passaram a falar das grandezas de Deus da salvação, para que os pecadores se convertessem. E a segunda observação interessante, a salvação foi pela primeira vez apresentada a não-judeus, a gentios. Você deve observar no texto aí, no verso de número 19, verso 19, você tem isso aí. Há muita discussão sobre esse termo que aparece aí, mas a tradução que parece ser correta é gentios, pagãos. Há um contraste indisfarçável com o termo judeus, que aparece no verso anterior. No verso 19, veja no verso 20. Falavam também aos gregos. Quem são esses gregos? São judeus helenistas? Não. Esses parecem ser gentios mesmo, pagãos, fazendo contraste com aquilo que você tem no verso anterior. Se fossem judeus helenistas, o Stott diz o seguinte: isso teria exigido investigação especial por parte das autoridades de Jerusalém. E não é o que você tem na própria história em Antioquia. Irmãos, a segunda coisa que prova que Deus estava preparando todo aquele momento para que uma nova igreja surgisse ali naquele lugar, foi o próprio Senhor quem provocou a experiência de Pedro em Cesareia para confirmar a salvação dos gentios. A história envolvendo a casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, você vai ver que é um antecedente significativo para autenticar essa experiência que você tem no capítulo 11. Um sinal maravilhoso de que a graça soberana de Deus também ela vai alcançar gentios. Mas até então, o principal membro do colégio apostólico estava com essa espinha ainda engatada na sua garganta. E quem era esse principal membro? Era Pedro, que não concebia que gentios pudessem ser crentes tanto quanto judeus, que a salvação tinha esse tom universal. Então, lá o Senhor fez o seguinte: fez com que Pedro tivesse aquela experiência na casa de Cornélio, que você tem descrita no capítulo 10 de Atos. Justamente para que ele pudesse compreender que, de fato, Deus não se deixa levar por respeitos humanos e salva gentio como gentio mesmo, sem precisar que um gentio se torne judeu.
Essa é a síntese da experiência que Pedro tem em Atos capítulo 10. Irmãos, gradativamente a igreja vai atendendo a sua missão de proclamar o evangelho sem preconceitos raciais, fora das cerquinhas que o judaísmo estabelecia para a própria comunidade cristã ao se identificar com ela. A princípio a igreja foi vista mais como uma seita nova do judaísmo. E o cristianismo não era uma seita nova, era algo completamente distinto. E com a abertura para que gentios fossem reconhecidos como crentes, tanto quanto judeus convertidos, essas cerquinhas vão desaparecendo. E a igreja vai se distanciando da sinagoga, como era natural que acontecesse. Irmãos, a notável autenticação da salvação aos gentios, no capítulo 11, verso 15, é quando eles passam pela mesma experiência do Pentecoste. Eles são batizados com o Espírito Santo. Logo, a conclusão não pode ser outra. Eles são tão crentes como nós, porque eles receberam da mesma dádiva. O paralelo com o Pentecostes, no capítulo 11, vai silenciar o partido judaizante, fazendo com que uma espetacular declaração teológica fosse formulada. Veja no verso 18. Logo também aos gentios foi dado por Deus o arrependimento para a vida. Pronto. Você tem essa formulação a isso. Irmãos, preste atenção. Cesareia, onde Pedro está tendo essa experiência, é muito longe de Antioquia. Mas aquele fato vai ter uma contribuição significativa para que a nova igreja de Antioquia pudesse ser vista como uma igreja genuinamente cristã, apesar de majoritariamente ser constituída por gentios. Terceiro, o próprio Senhor notificou a igreja de Jerusalém sobre aquilo que estava acontecendo em Antioquia. É natural que o fato da conversão em massa de gentios tenha chegado aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém e até suscitado uma certa preocupação, né? Conversão em massa e conversão de gentios à fé cristã é alguma coisa extraordinária que merece ser investigada. Jerusalém era até então o centro irradiador do Evangelho e a natural sede do colégio apostólico. Aqueles que eram reconhecidos como as maiores autoridades da igreja estavam lá em Jerusalém. E eles resolveram então mandar Barnabé para Antioquia, embora aparentemente os crentes lá de Antioquia não tivessem feito qualquer solicitação dessa natureza. Mas aprove a igreja de Jerusalém enviar Barnabé, que é tratado por Lucas no livro de Atos como um apóstolo também. Não, obviamente, naquela característica que só pode ser atribuída aos 12, como nós temos no ensino do Novo Testamento. E por que agora Antioquia vai estabelecer laços com a igreja de Jerusalém? Por uma razão muito simples. Os pregadores leigos que anunciaram o evangelho na cidade de Antioquia são justamente aqueles refugiados de Jerusalém que foram expulsos da cidade santa por ocasião da perseguição que se abateu sobre
a igreja após o martírio de Estevão, como eu mencionei no capítulo 8, no verso 4. Era natural, portanto, que os refugiados de Antioquia estabelecessem laços com a igreja de Jerusalém. Eles haviam saído de lá. Essa relação vai possibilitar a entrada de Barnabé no movimento para ser uma ponte através da qual o próprio apóstolo Paulo vai ser chamado para ajudar naquele trabalho emergente naquela cidade. Para Lucas, uma coisa muito interessante: o relacionamento entre as igrejas não se estabelece através de qualquer espécie de concorrência. Não existe isso. Mas de comunhão e solidariedade para que a própria difusão do Evangelho pudesse ter o maior impacto na sociedade daqueles dias. Uma segunda lição que nós aprendemos aí é a seguinte: do ponto de vista divino, para cada vocacionado, Deus tem um lugar especial para ele trabalhar. É muito estranho, a gente ouve assim, olha, fulano de tal é um obreiro cristão, mas ele já está bolando há não sei quantos anos e não tem campo para ele. Um negócio meio estranho, né? Para cada vocacionado, como é que Deus vai chamar alguém e não vai também providenciar um lugar para essa pessoa trabalhar, para testar os seus dons? Obviamente, isso não significa que os obreiros cristãos, simplesmente por terem um chamado ministerial, irão receber uma espécie de prêmio. Que espécie de prêmio é esse? Uma comunidade idealisticamente perfeita para que ele possa, então, usar os seus dons na pregação do Evangelho, na edificação da igreja. A gente pode dizer que nem com o apóstolo Paulo aconteceu assim. Ele não recebeu nenhuma comunidade idealisticamente perfeita para que ele pudesse trabalhar. Mas, analisando a ida de Paulo para Antioquia, nós percebemos alguns detalhes que merecem ser destacados, confirmando que não apenas aquele momento, mas aquela obra que estava surgindo ali tinha tudo a ver com a vontade de Deus, com o tempo de Deus, com os dons que Deus havia distribuído no meio da sua igreja. A cidade tinha alguns elementos favoráveis. Não se poderia imaginar uma nova igreja num lugar mais adequado para ser um ponto para a difusão do Evangelho de uma perspectiva internacional do que Antioquia. Um ponto de partida para que o Evangelho pudesse, e como de fato aconteceu, pudesse alcançar o império como um todo. Vamos escolher um lugar estratégico. E é interessante, não foi a igreja que escolheu. Foi a própria mão do Senhor que levou os refugiados de Jerusalém para aquele lugar, a fim de que Antioquia, uma nova sede do movimento cristão, fosse estabelecido. Irmãos, Antioquia foi fundada há 300 anos antes do Advento. Estava situada a 25 quilômetros do mar Mediterrâneo, às margens de um rio navegável. Agora preste atenção, como é que nós temos que aprender com Deus essa questão? Antioquia era a terceira cidade do império. Ela perdia só para Roma
e para Alexandria. Olha que coisa interessante. Como na mente de Deus você tem estratégia. O Senhor não vai escolher um lugar que não seja um centro para a irradiação do próprio Evangelho naquele momento para todo o império. Ela era a terceira cidade do império e nada menos do que a capital da província romana da Síria, província na qual tinha nascido Saulo de Tarso. Ela tinha uma população de cerca de 500 mil habitantes. Um centro, portanto, significativo. Mas, irmãos, a principal característica de Antioquia, que fez dela um centro exemplar de difusão do Evangelho para todos os povos, é que a cidade ela era marcada por uma característica cosmopolita. Era uma cidade onde você tinha gente de todo lugar do mundo passando por ali. A igreja de Antioquia, ela vai revelar uma variedade racial e social dificilmente encontrada naqueles dias. E ela era a rota de uma encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente. Deus escolheu aquele lugar. Antioquia não era apenas a grande capital da Síria, mas a ponte entre o leste e o oeste, diz um comentarista. O lugar era conhecido, engraçado, eu achei isso interessante, por gente bonita. Que coisa interessante, olha. Antioquia era um lugar de gente bonita. Mais ainda, Antioquia, os habitantes de Antioquia, eles tinham uma reconhecida habilidade de satirizar as coisas. Tinham um espírito satírico. E uma característica negativa. Havia um pendor além do normal para a imoralidade. Talvez perdesse só para Corinto, que era uma cidade portuária. Com essas características, talvez você possa dizer, olha, um ambiente hostil para o Evangelho. Mas não existe para o poder de Deus solo impenetrável. É nesse ambiente hostil que o Evangelho vai florescer. E vai florescer de forma significativamente. Paulo é chamado para ver como a graça de Deus é capaz de se manifestar de forma poderosa num ambiente que naturalmente não seria propício para anunciar o Evangelho para um povo que morava numa grande metrópole, que tinha essas características e principalmente um pendor para uma vida imoral. Mas é justamente nesse lugar que o Evangelho vai florescer de forma exuberante. É, portanto, o primeiro contato do apóstolo com o Evangelho frutificando num centro urbano de significativa expressão. O que talvez vai conduzir o seu pensamento ao montar todas aquelas estratégias de plantação e de igreja que você tem nas diversas viagens missionárias do apóstolo Paulo a partir do capítulo 13 de Atos. Irmãos, o momento de começar o seu ministério era apropriado. Paulo já estava sendo trabalhado por Deus há 10 anos, como eu mencionei. E ele havia tido experiências em Tarso, que certamente lhe deram maturidade,
lhe deram discernimento e, acima de tudo, unção para a execução daquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Ele estava na flor da idade, com aproximadamente 43 ou 44 anos, dependendo da cronologia que você adota. E o seu chamamento para pregar o evangelho aos pagãos não poderia ser posto em prática, preste atenção nisso, enquanto ele não foi chamado para pregar aos gentios. Mas como é que ele vai começar o seu ministério de pregador aos gentios, se a porta do evangelho para a salvação dos gentios ainda está fechada? Mas agora ela está aberta, a partir da experiência que você tem no capítulo 10 de Atos, envolvendo o apóstolo Pedro, que eu mencionei. Essa manifestação da graça de Deus agora, alcançando os gentios em larga escala em Antioquia, nós podemos dizer assim, deve ter sido uma notícia que trouxe uma alegria, um entusiasmo, uma satisfação incomum para Paulo, porque nessa ocorrência ele estava vendo a autenticação do ministério para o qual ele tinha sido chamado. Deus salva gentios e salva gentios em larga escala. E desde o início da sua conversão, ele havia sido informado que esse era o seu ministério. E agora Deus estava cumprindo aquilo que ele havia estabelecido. Essa era a hora de Deus para ele. Isso vai se mostrar claramente naquela experiência exuberante em Antioquia. A missão aos pagãos e a fundação da comunidade em Antioquia já tinham acontecido. E de modo informal. Olha que coisa interessante, sem investiduras, sem protocolos, sem formalismos, apenas pela iniciativa de um grupo que havia sido expulso da Cidade Santa e que não poderia ficar calado diante do Evangelho que tinham a responsabilidade de compartilhar. Olha que coisa interessante. Agora Paulo vai ter o seu ministério autenticado. Mas também não poderia haver melhor companhia ministerial para aquele que ia começar o seu ministério. Paulo não iria começar sozinho. Ter Barnabé como seu tutor, a gente pode dizer sem medo de errar, era uma dádiva celestial. Barclay faz referência a Barnabé como o homem com o maior coração que havia na igreja primitiva. Ele pode não ter acertado na mosca, talvez você discorde, mas que ele ficou perto da mosca, ele ficou. Dificilmente em Jerusalém, outra pessoa, depois de 10 anos de convertido, iria se lembrar de Saulo de Tarso. Mas a providência levantou Barnabé, que foi quem serviu de padrinho para que 10 anos atrás Saulo fosse reconhecido como verdadeiro convertido. E agora novamente Barnabé vai ser usado para se lembrar de Paulo e convidá-lo para aquele trabalho emergente naquela cidade. Barnabé tinha o dom de compreender os homens. Era um filho da exortação, literalmente. Esse é o sentido do seu nome. Tinha um coração generoso, um espírito largo, natural de Chipre. E por isso mesmo, a pessoa de quem mais se podia esperar a aprovação do trabalho feito em Antioquia, também, conforme o próprio texto de Lucas, em Atos, diz, também por pessoas daquela localidade, da ilha. Era um homem mais velho e experimentado, ideal para servir como tutor para Saulo. E ao que tudo indica, Barnabé não tinha esposa.
A espiritualidade de Barnabé é impressionante, conforme o próprio relato de Lucas. Ele vibra com a manifestação da graça de Deus ali naquele lugar. Ele se sente extasiado pelo que Deus está fazendo ali naquele lugar. Ele vai pastorear com firmeza o rebanho recém-convertido ali em Antioquia. E mais do que tudo, irmãos, ele vai demonstrar uma humildade excepcional ao recrutar Paulo para ser o principal responsável pela docência naquela recém-igreja estabelecida em Antioquia. Vai trabalhar com Paulo, sendo mestre durante 1 ano ali naquele lugar. Por último, o trabalho que acontecia ali naquela cidade casava de forma perfeita com o chamado daquele que havia se convertido na estrada de Damasco. Aqui estava à mão um grande trabalho gentil na maior cidade da província, um dos centros estratégicos do mundo, a 3ª cidade do império. Sem dúvida, nós devemos ver isso, diz Robertson. É a mão de Deus, é a providência divina sendo demonstrada na história, para que aquele homem começasse o seu ministério. E evidentemente, Saulo foi para aquele lugar com grande alegria. Durante 1 ano, ele se ocupou de ensinar a fé cristã para uma multidão de gentios que havia abraçado a mensagem da salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. O que eles devem ter ensinado ali? É uma especulação que Stott faz no seu comentário. Ele diz o seguinte: eles devem ter ensinado ali, primariamente, sobre quem é Jesus Cristo e qual a obra que ele realizou. Stott diz também: eles devem ter ensinado para aqueles novos convertidos o significado da vida, da obra, da ressurreição, da exaltação, da dádiva do Espírito, do reinado presente e da vida futura. Um programa elementar de fé cristã para aqueles novos convertidos. E é interessante, irmãos, notar um detalhe específico. Antes de Paulo ser chamado para ser o mestre da igreja, o maior evangelista, o maior pregador, Deus preparou esse homem como mestre também no meio do judaísmo, antes dele se converter, sendo instruído aos pés de Gamaliel, participando do sinédrio, sendo alguém responsável, ele mesmo diz zeloso para com as tradições de seus pais, e ele não vai abandonar esse talento recebido, mas vai usar o próprio talento que ele recebeu agora para servir como mestre dentro das próprias fronteiras do reino de Deus. Deixa eu fazer algumas perguntas para você nessa manhã. Você tem orado para que Deus chame obreiros para a sua seara? É a ordem de Cristo. Não é isso que nós encontramos no Evangelho? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Clamem ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara, assim como ele fez em Antioquia. Como você interpreta o crescimento da igreja aqui na nossa região? Terceiro, você concorda com o trabalho de leigos dentro da igreja?
Será que os leigos devem trabalhar? Ou só aqueles que são formalmente ordenados para algum ofício?